Alô, 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 como é que é, atletas? Está tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Está tudo bem com vocês? Deem-me só um feedback a ver se me estão a ouvir bem. Está tudo bem, muito obrigado. Ok. Muito obrigado por terem se juntado aqui a esta live interativa. Basicamente, a nossa live, normalmente, por norma, costuma durar cerca de uma hora. Vamos ver. Também depende um bocadinho das vossas dúvidas, que eu vos possa ajudar, e também depende um bocadinho da conversa que a gente vai ter aqui. Obviamente, aqui a ideia é que isto é uma live leve de se levar. Vocês conseguirem resolver algumas das dúvidas que vocês têm em relação aos treinos ou em relação à alimentação. Também perceberem no ponto em que nós estamos na questão da nossa plataforma e como é que a gente vai, entretanto, melhorar daqui para a frente, ok? Por isso, a primeira coisa que eu realmente queria fazer era disponibilizar todos estes slots de vídeo para que, quando um de vocês realmente quiser, pode-se juntar comigo em vídeo e falamos cara a cara. Se por acaso não se quiserem juntar em vídeo, tudo ok, não há problema nenhum. Aqui na secção de comentários eu vou estar sempre atento aos comentários que vocês vão estar a fazer e se por acaso fizerem uma questão em comentário, eu simplesmente dito qual é a pergunta e depois respondo à pergunta respectivamente. Está bem? Já está tudo na caminha, diz a Tatiana. É isso, é a melhor maneira de nós acabarmos o dia é assim, falarmos aqui um bocadinho enquanto vocês já estão aí no vosso descanso e enquanto já estão aqui preparar-se no fundo para descansar e preparar no fundo a semana de treinos que vem aí. Se bem se recordam, nossa semana de treinos, neste momento passámos pelo To Rest Cardio, portanto foi a semana de desafio. Portanto, a próxima semana significa que nós vamos descer um bocadinho de intensidade, vamos para os medium intervalos novamente, principalmente para dar a oportunidade para o nosso corpo recuperar, reabilitar-se e readaptar-se, no fundo, para ganhar novamente energia para, na semana a seguir, entrarmos nos max intervals, está bem? Se vocês são atletas daqui da plataforma do ano passado, já sabem o que é que são os max intervals. Basicamente, vamos aumentar um bocadinho mais o volume, um bocadinho mais a intensidade e, obviamente, o resultado, né? O resultado derivado desse treino. Ainda não vai ser o pico, não vai ser o pico de intensidade, o nosso pico de intensidade nós vamos atingir em abril, está bem? Mas no fundo o planeamento está todo feito assim nesse sentido. Ok? Nós vamos sempre subindo e descendo, de forma a que a gente vai progressivamente sempre aumentando a intensidade até chegarmos ao nosso pico de intensidade e, obviamente, depois de forma. O nosso objetivo é chegar a dia 25 de Abril com a nossa melhor forma física. É para aí que a gente está a apontar. Desde dia 5 de Janeiro que a gente começou e já determinámos dia 25 de Abril, vamos chegar com esse nosso melhor forma física possível e, obviamente, para isso é necessário a questão de consistência, por isso é que a gente também foi lançando estes desafios para vocês, aumentarem a consistência de treinos, porque a consistência de treinos acaba por nos dar um bocadinho esta... acaba por informar o corpo ou acaba por estimular o corpo a manter a sua massa muscular, principalmente para quem está num processo de perda de peso ou para quem está num processo de tonificação muscular em que tem que estar com déficit calórico. Por norma, o nosso corpo tende a desfazer-se primeiro da nossa massa muscular, excepto se nós consistentemente introduzirmos treino, está bem? Se introduzirmos estímulo muscular, está bem? Por isso é que o treino acaba por ter esta relevância tão grande. Depois, obviamente, a questão alimentar é um pilar que está na base de tudo, independentemente do processo de treino em que a gente está ou com no sentido de conseguirmos aumentar ou diminuir peso, a alimentação é que vai determinar exatamente isso. E eu acho que isso é o ponto fulcral onde a gente acha que poderíamos começar, é um bocado desmistificar exatamente isso. Porque normalmente as pessoas estão sempre à procura de estes exercícios servem para eu aumentar a minha massa muscular ou estes exercícios servem para eu reduzir a minha massa gorda. Eles servem para os dois. Independentemente do objetivo, o treino na realidade acaba por ser praticamente o mesmo. Isto depois também aplica-se a qualquer outro tipo de metodologia de treino, seja ela com cargas externas, por exemplo, pesos, etc., que a gente faz no ginásio, também aplica-se o mesmo. O treino tem um efeito metabólico no nosso corpo, no fundo gastamos energia com o treino, independentemente de qual é que seja com pesos, com cargas, seja sem cargas, seja estilo HIIT, como a gente faz aqui na plataforma, seja um estilo mais treino de força,
todo o treino tem um gasto calórico. Tá? Nós estamos em atividade e gastamos calorias. Depois, aquilo que a gente faz na questão alimentar é que vai determinar, no final, se a gente vai ganhar ou perder peso, ok? Porque no final das contas, gastamos mais calorias do que aquelas que consumimos, então vamos perder peso. Se consumimos mais calorias do que aquelas que gastamos, então vamos ganhar peso, tá? Não importa o que fizeram para atingir uma coisa ou outra, no final do dia é um bocado desta conta de somar ou subtrair que o nosso corpo acaba por fazer. Agora, claro, se nós estivermos a olhar para um treino que realmente que envolve, por exemplo, cargas externas, que a gente faz no ginásio, em que a gente faz uma série, descansa, faz outra série, descansa, chegamos ao final do treino com um gasto calórico muito menor do que aqueles que a gente está a fazer aqui na nossa plataforma. E, portanto, se alguém estiver aqui na plataforma e realmente gostava de aumentar peso, obviamente existe uma otimização, existe uma maneira de otimizar o treino para não perder tanto peso, no sentido em que permite-se a fazer mais descansos durante o treino e acaba por também estimular o sistema muscular com cargas externas, que inevitavelmente depois traz um agregado, né? Porque é algo que está fora de nós, é algo externo a nós, está bem? E, aliás, uma das razões pelo qual eu acho que a nossa plataforma futuramente, com certeza, vai ter cargas externas, sejam elas de carga variável, por exemplo, os elásticos, ou de carga constante, como o halteres. Eu acredito que futuramente os nossos treinos vão evoluir um bocadinho para aí, ok? Já aqui o pessoal aqui a fazer perguntas. Vou aqui agarrar na Beatriz, que diz: achas o livro Manual de Avaliação e Prescrição de Exercício do Rodrigo Ruivo interessante para quem acabou recentemente a licenciatura na área de desporto? Eu, por acaso, não conheço o livro, vou-te ser sincero, mas eu acho que sim. Eu vou-te ser sincero, porque normalmente a saída de livros é uma saída muito controlada, principalmente na questão da referência bibliográfica, tá? Na base ou seja, tudo o que aparece no livro não pode sair nada que não esteja baseado em algum estudo. Então, nesse sentido, eu acredito que estamos a falar de um livro deste género, que é Manual de Avaliação e Prescrição, é um livro científico, eu acredito que será completamente válido. Isto é diferente de um livro que a gente compra, por exemplo, na FNAC, em que essencialmente o objetivo é entreter, está bem? Existem vários treinadores que têm 2, 3, 4 livros, que é tipo treina como as estrelas, ou treina como não sei o quê, ou não sei quantas. São livros que são feitos para entreter, não têm nenhuma avaliação científica e, obviamente, nesse sentido, eles perdem um bocadinho de veracidade ou perdem um bocadinho de controle. Mas quando estamos a falar deste tipo de livros, acho que sim, porque nada do que sai desse livro, obviamente, tem algum controle, está bem? Na questão científica. Tatiana pergunta: PT, uma dúvida. Eu desde janeiro que ando a tentar melhorar, mas isto não se ando a tentar melhorar isto, mas não sei como fazer. Não sei como fazer. Eu faço a alimentação certinha durante o dia, mas depois chega a hora de jantar e não me consigo controlar. Como muitos. Como muito. E o que posso fazer? Bom, eu acho que já, no fundo, tu identificaste o problema, identificaste a solução e, no fundo, agora o que falta é só partir para a ação. Não há aqui muito que eu possa te dizer que eu te diga: olha, existe isto que te vai prevenir aquilo. Não, tu já identificaste que se chegas à hora de jantar com muita fome, a minha sugestão é: tenta chegar ao jantar com menos fome, está bem? Tenta usar uma estratégia em que durante o lanche te sintas mais saciada. Por exemplo, se tu utilizares, por exemplo, frutos secos durante o lanche. Frutos secos durante o lanche acabam por ser mais saciantes, está bem? Ao mesmo tempo, também, cuidado, rapidamente a gente rebenta a nossa escala calórica, porque os frutos secos acabam por ser muito calóricos. Portanto, algum cuidado nisso, mas tenta optar por fontes proteicas. A fonte proteica acaba por ser interessante no sentido em que, quando nós ingerimos alguma fonte proteica, nós, ponto número 1, sentimos muito mais saciados, tá? Ele acaba por nos dar uma sensação de saciedade muito maior, tá? De qualquer fonte proteica que seja.
Ponto número 2, porque isso inevitavelmente tem a ver com a própria molécula. A molécula da proteína acaba por ser tão grande e acaba por ser tão complexa que demora mais tempo a ser degradada e demora mais tempo a ser digerida. Depois, a parte boa da proteína também acaba por ser outra, que é a quantidade de energia que a gente vai retirar daquela molécula de proteína é basicamente a mesma energia que a gente vai gastar para digeri-la, está bem? Portanto, mesmo que a gente exagere um bocadinho na proteína ou mesmo que a gente exagere um bocadinho naquele alimento, significa que a gente vai gastar praticamente a mesma energia para digeri-la do que aquela que a gente vai buscar. Então vamos estar ali num balanço energético neutro, está bem? Por isso é que a proteína acaba por ser também tão importante. Neste caso, eu acho que te sugeria um bocadinho isso, optares por alguma fonte proteica ali durante o lanche. Pá, não sei, eu ainda hoje, por exemplo, ao lanche, o meu lanche foi grão com atum, está bem? Tentem desligar um bocadinho esta questão de eu ao lanche só como X, ou eu ao pequeno almoço só como Y, e aquilo é que eu como ao almoço. Tá? Se vocês conseguirem se desligar um bocadinho disso, vão ter muito mais opções e, obviamente, tendo mais opções, conseguem manter-se muito mais no foco. Alô, alô, boa noite, boa noite. A Ana Travessa está a dizer que sente mais ou menos o mesmo, passa o dia super certinha com a alimentação e depois chega a hora de jantar chega a hora de jantar e até de deitar e é um sacrifício não ir à cozinha. Sugestão, tentem deitar cedo. Se deitarem cedo, provavelmente não vão sentir fome depois durante a noite, ok? Deitar cedo acaba por ter um efeito. Se nós deitamos cedo, significa que estamos a dormir, não temos fome, porreiro. Então, significa que durante a noite não temos que estar a ir comer. Ponto número 2, o sono acaba por ter uma influência muito grande no nosso sistema hormonal, ok? Há principalmente ali duas hormonas, a leptina e a grelina, que são as hormonas responsáveis por nos dar a sensação de fome. E aquilo que os estudos realmente têm visto é que pessoas que tendem a dormir mal ou tendem a dormir menos horas, normalmente têm sensações de fome maiores durante o dia, está bem? Então significa que se eventualmente vocês começarem -se a deitar mais cedo e aumentarem a vossa quantidade de sono profundo, normalmente os vossos níveis de grelina e leptina vão estar muito mais baixos e vocês vão ter muito menos vontade de comer porcarias durante o dia, vão ter muito menos fome também, vão se sentir mais saciados, está bem? Isto é tudo uma questão hormonal, está bem? A Filipe diz o mesmo, pois a alimentação não tem sido o mesmo grande desafio, os resultados não são os melhores mesmo por isso. Aliás, eu farto-me de reforçar exatamente isso. A alimentação é o ponto fulcral onde vai determinar se vocês vão ter resultados ou se não vão ter resultados. Não é por treinarem 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes por semana, se fizerem os erros alimentares, não é 7 treinos por semana que vão compensar esses erros, está bem? Agora, claro, se fizerem os erros alimentares e ao mesmo tempo não treinarem ainda, aí é um duplo produto para a desgraça, está bem? A Luísa está a dizer, há exercícios de braços que são complicados para mim com carga corporal, por isso é que sinto a falta dos halteres. Os halteres, obviamente, acabam por ser aqui uma posição intermédia, mas, na realidade, eles depois, apesar de terem muitos movimentos que nós conseguimos reproduzir e que têm uma grande transferência para a nossa carga corporal, eles não são exatamente o mesmo, ok? São coisas diferentes. Nós chamamos isso exercícios de cadeia cinética aberta e exercícios de cadeia cinética fechada. Basicamente, o que é que isto significa? Sempre que nós fazemos, por exemplo, uma flexão, nós estamos a movimentar o centro do corpo e as mãos é que estão fixas. Se nós tivermos uns halteres nas mãos, o nosso corpo está fixo e as nossas mãos é que se movimentam, está bem? Portanto, são duas cadeias cinéticas que são distintas. Apesar do movimento ser empurrar, na realidade, na prática, ele não tem assim tanta transferência por isso, está bem? Por isso é que é difícil a gente substituir as elevações, a gente substituir as flexões, porque independentemente, se a gente introduzir uns halteres ou introduzirmos uma máquina, a cadeia cinética inverte, está bem? No fundo, vamos ter as mãos em movimento em vez do nosso corpo em movimento, ok? Mas, claro que existe ali uma parte de transferência que a gente consegue desenvolver alguma força e, principalmente, resistência muscular. Normalmente é isso que começa a falhar.
no nosso treino, às vezes aquilo que se passa nem é tanto uma questão de força. Eu acredito que vocês tenham força para fazer uma flexão, então significa que têm força para o fazer. Podem é não ter resistência muscular o suficiente para manter durante 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, 1 minuto de exercício, está bem? E esse é que é o desafio. Mas a resistência ganha-se como? Tal e qual como nas corridas. Como é que uma pessoa ganha resistência em corrida? Na ação, na prática, está bem? O caminho faz-se caminhando, ok? Ana está a dizer, sério, grão com atum durante a tarde, tenho mesmo que abrir a minha mente para essas opções. Sim, claro. Eu lembro-me na altura, aqui há uns anos atrás, eu queria aumentar peso. Eu estava ali nos 74 quilos e eu queria chegar aos 80, porque já andava com 74 quilos desde a minha adolescência. Então, eu basicamente aumentei o meu número de refeições, portanto eu passei a comer 6 refeições diárias. E eu quando digo refeições, estamos a falar de refeições à séria, tá? Não estamos a falar de snacks, tá? Eu levantava-me, o meu pequeno almoço era arroz com frango, e depois a hora do pequeno almoço, à meia da manhã, já estava a comer qualquer coisa com frutos secos, ovos mexidos ou ovos cozidos, e depois tinha o almoço em que estava nova refeição com arroz, etc, etc, frango, legumes. À tarde tinha na mesma outra refeição, vamos dizer, na altura eu usava muito os enlatados, porque era mais fácil transportar para o trabalho estas refeições do meio da manhã ou do manhã da tarde. Tinha, por exemplo, atum, ou tinha, por exemplo, a cavala enlatada, ou tinha a pota enlatada. Basicamente, juntava frutos secos, acrescentava um bocadinho de arroz também e tinha outra refeição. Chegava a hora de jantar, tinha outra refeição. E antes de dormir ainda tinha outra refeição. Para além disso, eu ainda na altura acrescentei um suplemento proteico, acrescentei uma caseína. Caseína, no fundo, é uma proteína de absorção lenta. A caseína é ótima para quem quer perder, para quem quer ganhar peso. Porquê? Não tem grande aumento calórico, e ao mesmo tempo é uma absorção lenta. Significa que durante a noite a gente vai estar a digerir aquela proteína, significa que vamos estar menos tempo em jejum, ok? No fundo foi reduzir o tempo de jejum. Tá? E isto é só para vocês verem, por exemplo, uma altura em que durante 30 dias eu tive aquela refeição religiosamente seguida assim, ao ponto que é para vocês entenderem como é que eu consegui aumentar peso. E mesmo assim, não chegou ao final do mês e não aumentei 6 quilos, eu aumentei, sei lá, para aí 3 quilos, o que é bastante. Está bem? Tendo em conta que na altura eu treinava todos os dias, treinava com cargas, fazia treinos hipertróficos, significava que eu criava estímulo no meu corpo para aumentar a sua massa muscular, está bem? Então, isto tem que ser congruente, está bem? O estímulo que a gente está a fazer no treino, obviamente, tem que ser congruente com a alimentação que a gente está a fazer. No vosso caso, se vocês estão no caso em que querem aumentar a vossa massa muscular, nós não estamos a fazer treinos tão exaustivos aqui, não precisam de tantas refeições, não precisam de tantas calorias, mas há de ser algo intermédio em relação àquilo que eu disse, àquele exemplo que eu acabei de dizer, está bem? A Beatriz está a dizer beber um chá para enganar a fome, pode resultar. O problema do beber chá ou beber muita água antes de dormir é que depois, durante a noite, vai-te obrigar a levantar, ok? Às vezes beber demasiada água durante o jantar ou depois de jantar é uma estratégia boa no sentido de controlar a fome, mas depois é má porque depois obriga-te a levantar, então não tens um sono descansado. Eu acho que eu diria que é até uma má estratégia utilizar muitos líquidos após jantar, porque isso depois vai interromper o sono e depois entras num ciclo que tornas-te dependente dele, está bem? Então eu acho que sugeria ao contrário, portanto, reforçar a alimentação antes do jantar, chegar ao jantar, fazer o seu jantar normal, reforçado que seja, e fechou a loja, está bem? Chegou a hora, se forem dormir cedo, já não vão ter fome para depois ir ao frigorífico, ao ataque. Beatriz, estou sempre com fome, mas pronto. O mais engraçado aqui é este tipo de comentários que às vezes este da Beatriz faz-me lembrar alguns comentários que eu já ouvi, por exemplo, de alunas minhas, alunos meus, na altura que eles tinham dificuldade em aumentar peso.
E eles diziam, epá, eu tenho sempre fome, eu como muito. E eu assim, ok, mas então vamos lá ver o que é que tu comes. E pronto, pois na realidade, quando eu lhe dizia assim, olha, mas já experimentaste fazer uma refeição à séria mesmo, tipo arroz com qualquer coisa, com atum, com frango, com peixe, com o que for, ali a meio da manhã, fazer uma refeição a meio da tarde, mas estamos a falar de uma refeição mesmo à séria. Quase todos me diziam, não, isso eu não sou capaz, isso eu não sou capaz. E assim, ok, pronto, aqui está explicado o porquê que na realidade nada está a acontecer. Pode não ser suficiente, tá? Um snackzinho pode não ser o suficiente para aumentar peso, ok? E isto depois também funciona ao contrário. As pessoas que entretanto precisavam de perder peso, alunos meus que eu já tive, que eu preciso perder peso, mas depois na realidade o controle alimentar era muito pouco e depois obviamente claro que não acontecia nada, por muito que treinassem no ginásio, por muito que fizessem os seus treinos no ginásio regularmente. E aqui não há milagres mesmo. A Luísa está a perguntar, na altura disseste que devemos beber 0,037 litros por cada quilograma. Quão mau é beber mais do que o valor? Quão mau é beber mais do que o valor que nos dá? Nada, aquilo é o valor mínimo, está bem? 0,037 litros dá para calcular o valor mínimo, está bem? Desde que vocês não entrem no dobro disso, provavelmente vão estar seguros, está bem? Eu acredito também não devo conseguir beber o dobro do que vos der, ok? A Ana Travessa está a dizer, tenho aqui um truque. Às vezes quando tenho fome, utilizo algo que é palativamente estimulante. Por exemplo, um Halls de mentol, que é muito... tem aquele sabor muito fresco, muito de menta, muito forte. Halls de mel e limão, ou roer uma pastilha elástica, acaba por dar, no fundo, o sinal ao nosso cérebro que estamos a mastigar, que estamos a comer. Está bem? É uma maneira de nós conseguirmos enganar o nosso cérebro. Só não o façam em jejum, está bem? Porque para o nosso corpo aquilo que está a acontecer é, nós estamos a informar o nosso corpo que está a entrar comida, mas depois na realidade não está a entrar comida. E depois estamos de estômago vazio e o corpo a produzir aqueles sucos gástricos prontos para a digestão e depois que na realidade não tem que digerir nada, está bem? A Lígia está a dizer, a alimentação realmente é o meu ponto fraco. Não é só o seu ponto fraco, é o ponto fraco de toda a gente, quase toda a gente. Não é por acaso que a obesidade é uma pandemia mundial há anos. Nunca sei o que devo comer e quando faço uma alimentação normal procuro ingerir alimentos com proteína, mas acabo por comer um pouco de tudo. Não me privo de nada, mas tenho cuidado para não comer muitas porcarias recorrentemente. Mas vejo resultados. Não sei se poderia ver mais resultados, mas com cuidado na alimentação. Agora, aquilo que eu vou depender da Lígia é, ok, uma refeição normal, variada, é ótima, está bem? Eu acho que aqui o grande segredo é vocês não complicarem muito. Eu acho que nós, seres humanos, temos muita tendência de tentar ter o controle de tudo. E isso não é possível, está bem? Isso é altamente estressante. Vocês têm de tentar controlar tudo. Atletas de bodybuilding fazem exatamente isso, mas eles depois estão sempre num stress de eu tenho que contar cada caloria, cada coisinha que eu como, está bem? E isso depois só leva a altos níveis de stress. Portanto, a minha sugestão aqui é tentem variar a vossa alimentação, tal e qual como a Lígia está a dizer. Portanto, ter uma alimentação normal, o mais variada possível. Tentem fugir àquilo que é processado. Só por aí vocês já vão conseguir ter resultados incríveis, independentemente seja perder peso ou aumentar a massa muscular, seja tonificação. Se vocês conseguirem fugir aos alimentos processados, sejam eles refrigerantes, açúcares, bolos, só por aí vocês já vão conseguir poupar imenso. Se vocês, em vez de optarem por, ia dizer aqui, farinhas processadas, por exemplo, se optarem por outros alimentos, o arroz acaba por ser muito mais integral, mesmo que não seja mesmo integral, acaba por ser mais um alimento muito mais verdadeiro. O esparguete já é um bocadinho mais processado, mas há o esparguete que seja integral, acaba por ser os cereais muito mais integrais. Está bem? Portanto, tudo o que é integral, no fundo, é o que está mais próximo da natureza, é menos processado. E se é menos processado, significa que a resposta de insulina, a resposta hormonal à digestão daquele alimento é muito menor. E este é um ponto crítico quando a gente estamos à procura de perder peso ou quando a gente quer tonificar. A gente quer sempre manter
os níveis de insulina o mais baixos possíveis, o mínimo, dentro dos valores normais, obviamente, mas sempre dentro dessa normalidade. Se a gente consome alimentos que são muito processados, a gente vai ter picos de insulina. E aquilo que acontece na realidade em termos de insulina a insulina é como se fosse uma chave que abre a porta das células. Portanto, sempre que a gente ingere um conjunto de alimentos, esses conjuntos de alimentos são digeridos e fornecem-nos X macronutrientes, proteínas, gorduras, hidratos, etc, etc. Se for muito processado, então o nosso corpo responde com muita insulina e aquilo que acontece é as células tornam-se muito receptivas àquilo que está na corrente sanguínea, independentemente do que seja. Se estiver com muita energia, eles abastecem rapidamente as células, fecha a célula e tudo o que está a mais é armazenado, né? É armazenado nos nossos armazéns, nos nossos armazéns de gordura. Oi? Carla, vou falar aqui? Não, foi sem querer. Alô, Carla? Acho que foi sem querer. Pois, a Beatriz está a dizer que nós simplesmente achamos tudo isto estranho porque estamos habituados a tradições específicas, na questão de o que é que eu devo comer ao pequeno almoço, o que é que eu devo comer à meia da manhã, etc, etc. Se vocês virem um pequeno almoço à inglesa, para nós não é estranho quando a gente vê isso, mas se vocês tivessem que comer o pequeno almoço em inglês todos os dias, que estranhariam, percebem? E, portanto, os americanos também usam muito bacon durante o pequeno almoço. Portanto, são tradições, são coisas que a gente vai mantendo ao longo do tempo e que só é estranho para quem realmente na realidade, só é estranho para quem na realidade nunca fez aquilo, está bem? Portanto, se comer arroz com frango ao pequeno almoço é estranho, é a primeira vez. A partir daí, está ótimo. A Beatriz está exatamente a dizer isso. Os ingleses têm um pequeno almoço bem reforçado. É isso. A Tatiana está a dizer que vou ter muita atenção na alimentação, depois não vai poder treinar. Isto depois também é uma questão importante. É se vocês não esqueçam que o nosso gasto calórico não tem só a ver com o treino em si, está bem? Eu já vos expliquei isto durante uma live qualquer, mas vou explicar novamente que é para realmente certificar-me. Onde a gente gasta mais energia durante o nosso dia todo, tá? Vamos imaginar, das 0 horas até às 24 horas, ou até às 23 horas e 59. Onde a gente vai gastar mais calorias é o nosso metabolismo basal. Portanto, o nosso metabolismo que garante que as nossas funções fisiológicas se mantêm, está bem? E quanto a isso, há muito pouco que vocês podem fazer diretamente, só indiretamente. Basicamente, o treino tem uma influência no nosso metabolismo basal, no sentido em que, se a gente constrói massa muscular, nós aumentamos o nosso metabolismo basal porque temos mais massa muscular ativa, tá? Temos mais massa ativa, significa que temos muito mais gasto calórico por minuto. Ok? Principalmente para quem treina e para quem faz treino de força, tá bem? Para quem faz a manutenção da sua massa muscular. Depois, onde é que a gente também vai ter gastos calóricos? Vamos ter gastos calóricos no que nós chamamos NEAT. Basicamente, atividades físicas ou atividades físicas do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, que não são programadas ou que não são estruturadas. Tudo o que acontece, todos os nossos movimentos gastam calorias. Alguns desses movimentos nós decidimos estruturar e por isso é que treinamos, é um gasto estruturado. Há certo tipo de atividades que não são estruturadas. Por exemplo, o caminho de casa até ao trabalho, se for a pé, se for de escadas, vou gastar mais calorias. Se subir as escadas, vou gastar essas calorias. Se fizer a cama, se aspirar a casa, pronto. Portanto, há aqui um conjunto de atividades que gastam muito mais calorias até do que o próprio treino. Por isso é que, quando se aconselha a uma pessoa a estar mais ativa, não tem a ver com o treino em si, mas sim no seu dia-a-dia, manter-se mais ativa durante o seu dia-a-dia. Optar por ir pelas escadas em vez do elevador. Optar fazer durante a hora de almoço, não fazer o almoço no trabalho. Nem que pegue na sua marmita, vá para o parque, apanhar um bocadinho de sol e aquela caminhada sempre se mantém ativa, está bem? E depois volta para o trabalho a pé, está bem? Portanto, há aqui um conjunto de estratégias que
nos coloca, que nos obriga a estar numa situação onde gastamos mais calorias não estruturadas. Depois, nós temos também um gasto calórico que tem a ver com a digestão dos alimentos. Sempre que a gente come alimentos, nós temos que gastar energia para digeri-los. É uma coisa normal, acontece sempre, e dependendo da molécula, ou dependendo da comida, dos alimentos que a gente está a ingerir, há digestões mais fáceis e digestões mais difíceis. As mais difíceis vão exigir muito mais energia, tá? Por isso é que a proteína acaba por ser um grande fator aqui na questão de recuperação muscular e na questão de sensação de fome, porque as moléculas são tão complexas ou tão grandes que para estar ali a quebrar aquelas ligações todas leva muito mais trabalho e leva muito mais energia, está bem? Depois, outra maneira como a gente gasta calorias é com a nossa atividade física estruturada, e isso é o nosso treino que a gente está a falar. Normalmente, mesmo que a gente fale, sei lá, de 1 hora por dia, estamos a falar de 0,040 ou de 0,42% do dia, não é quase nada, e por isso é que eu costumo dizer que nós não conseguimos compensar os erros alimentares com o treino. O nosso treino propriamente dito gasta muito poucas calorias para aquilo que a gente realmente consegue estragar, tá? Era preciso ser sobre-humano para conseguir compensar, e portanto não é possível. E portanto, quando vocês pensarem no gasto calórico, não pensem só no treino em si, pensem sempre nestas questões todas. O metabolismo, tá? O metabolismo, quanto mais alto, mais calorias gasta por minuto, e metabolismos ativos, ou seja, ativos, que treinam regularmente, são metabolismos mais altos, normalmente. Se vocês se mantiverem ativos durante o dia, em vez de estarem sentados tanto tempo, vão gastar muito mais calorias também, mais até do que o próprio treino, e nem sequer dão conta disso. E por último, se fizerem uma boa alimentação, significa que têm uma alimentação variada, então vão conseguir também gastar muitas calorias, gastar muita energia para digerir os alimentos que são mais complexos. Proteínas, gorduras, está bem? Isso normalmente é o segredo disto tudo, está bem? Entretanto, vocês já disseram aqui um monte de coisas, e entretanto... Vamos ver se havia aqui mais alguma pergunta. Exatamente, a Beatriz está a dizer que tinha um professor que dizia exatamente isso. 1 hora de almoço dava para comer e aproveitar para praticar alguma atividade física. E quando ele diz praticar alguma atividade física, não significa que vocês tenham que treinar. Basta só andarem, fazerem uma caminhada, aproveitarem o sol, apanharem um bocadinho de sol. Engraçado que eu também, entretanto, falei do sol. O sol também tem um efeito importante na nossa perda de peso ou na definição. Não é ao acaso, nós geneticamente já estamos feitos assim, ok? Se nós pensarmos bem, filosoficamente falando, aquilo que a gente pensarmos na origem do homem ou na era glaciar muito antiga, aquilo que acontecia era, durante o inverno há escassez de alimento, durante o verão há abundância de alimento. Então os corpos criaram essa adaptação, tornam-se muito mais eficazes a acumular durante o inverno e tornam-se muito mais eficazes a gastar durante o verão. Okay? Por isso é que, por norma, no verão as pessoas sentem mais facilidade em emagrecer. Okay? Essa é uma das razões. Claro que outra das razões é o facto de estarem de férias, conseguem ter muito menos stress. Outra razão é o facto de se manterem muito mais ativas, se calhar vão fazer uma viagem e essa viagem fartam-se de andar para conhecer a cidade. Bom, enfim, vão à praia e ir à praia significa ir à água, nadar, etc, etc. Portanto, estamos a falar de um conjunto de atividades físicas que estão aqui e há um conjunto de fatores que estão inerentes nessa definição muscular, nessa perda de peso. Mas o sol também acaba por ter um efeito também mais tonificador, ou seja, a vitamina D acaba por dar-nos uma certa, não só a nossa cor, mas também acaba por influenciar também na maneira como a gente tem que termorregular o nosso corpo. E essa termorregulação acaba por ter um custo energético também, ok? Para além disso, nós por baixo da nossa pele, por baixo da nossa derme, temos uma camada subcutânea de água, o que significa que quando nós nos expomos ao sol, nós desidratamos um bocadinho essa camada. O que significa que se a pele fica mais fina, os nossos músculos ficam mais visíveis, ok? Então há aqui um conjunto de fatores que durante o verão nos facilitam um bocadinho no emagrecimento ou na tonificação muscular, que têm a ver exatamente com estes fatores todos. Durante o inverno é preciso haver muito mais controle porque o nosso corpo, desde a era glaciar, está feito para acumular durante o inverno, está bem? Porque para o nosso corpo,
nós estamos a entrar numa fase em que há escassez de comida. Então ela tem uma adaptação genética para realmente manter a sua massa, tentar manter as suas reservas de energia ao máximo, porque em última instância o que o nosso corpo quer é sobreviver. O problema aqui é que ainda não nos adaptámos a uma nova era em que, independentemente de ser verão ou inverno, nós temos abundância de alimentos. Temos alimentos em todo o lado e sempre à disposição. Ok? É isso mesmo. A Maria Mole tem muito bom aspecto, não posso experimentar. Guarda para o verão, guarda para o verão. Daniel está a dizer, uma das coisas que costumo fazer é deixar o carro longe do trabalho, independentemente de ter o lugar perto, é uma forma de me obrigar a caminhar até lá, ok? Isso são estratégias que a gente pode sempre fazer, são estratégias que são ótimas para se vocês manterem sempre ativas. Dentro do trabalho, se vocês estiverem dentro de um edifício que tem escadas e elevador, mesmo que vocês trabalhem, por exemplo, no 12º andar, subam até o 3º andar, do 3º andar apanham o elevador, está bem? Quando descerem, deixam até o 3º andar, façam o resto de escadas, tá? E sempre assim, ok? São estratégias que podem parecer quase pequenas, mas que no final do dia conta muito, muito para os vossos objetivos, está bem? Tatiana Almeida está a dizer, em relação à plataforma tenho alguma novidade? Então, deixa-me lá ver como é que o que é que ele me partilhou aqui. Eu tenho aqui, vamos falar aqui sobre a nossa plataforma. Ele enviou-me, ou seja, agora onde é que isso está? Está aqui. Portanto, já falei com a empresa de desenvolvimento da app e neste momento ainda estamos na fase de embrionária, né? Nós estamos agora, eles ainda estão a tentar entender o que é que a gente vai construir e como é que a gente vai construir isto, etc. Mas eu já tenho aqui uma previsão mais ou menos fidedigna daquilo que vai acontecer. Aquilo que vai demorar... Eu não sei se vocês tinham ideia de que... Eu espero ter... Exatamente. Eu estou a contar que a nossa aplicação esteja pronta para ter testes, esteja pronta para receber testes, dia 6, na semana entre 6 a 12 de setembro. Está bem? Leva muito tempo, eu sei. Mas a ideia é realmente construir uma aplicação que seja robusta o suficiente para aguentar com todos vocês a assistirem treinos em direto, a assistirem treinos em replay e ela não falhar. Bom, as coisas levam tempo, principalmente nesta questão de construção de apps. Eu não sei se tinha uma ideia, ponto número 1, de preços sequer, de apps, ou de quanto tempo... Será que é agora que a Carla quer falar comigo? Não. Não sei se vocês tinham a noção de preços de construção de apps e de tempos. As coisas levam sempre tempo. Obviamente existe aqui um conjunto de coisas que a gente tem que realmente estar preparados para. Portanto, falando um bocadinho em termos técnicos, estamos a falar de bandwidth. Basicamente é quase como se fosse, imaginem uma autoestrada, né? Tem este tamanho e vocês vão estar todos a navegar nessa autoestrada. Quanto mais larga a autoestrada, mais rápido há o fluxo, certo? Uma coisa que é preciso garantir é realmente que este bandwidth, portanto, o tamanho da autoestrada seja grande o suficiente para que todos vocês consigam aceder e não haja falhas, ou não haja lag, não haja atraso na transmissão, ok? Isto são coisas importantes que nós temos que pensar em termos técnicos e quando nós estamos a pensar numa aplicação, temos que pensar nestes assuntos técnicos específicos, que obviamente na altura se calhar vamos ter que experimentar e só depois de experimentar é que vamos ver se ele realmente está a responder bem, se não estiver a responder bem, o que é que a gente pode adaptar. Normalmente este alargamento de estrada, o bandwidth, é vendido à porção, vamos dizer assim, é vendido à porção. Quanto mais larga eu quiser este bandwidth, mais caro fica, é um bocado assim. Mas nesta fase estamos numa fase embrionária, estamos a construir, para já, vamos estar numa fase de branding.
temos que construir, acho que a minha ideia também é construir um nome que depois perdure e que não fique só, pelo menos eu pensei assim, eu não queria construir uma aplicação que fique só alocada a mim. Aquilo que eu cada vez mais noto é que cada treinador, quando eu sigo muitos treinadores aqui no Instagram e vou vendo o que é que eles vão fazendo, aquilo que eu vejo é que os treinadores muitas das vezes constroem coisas para eles mesmos. Ou seja, nós treinadores em si, eu acho que é um bocadinho comum a qualquer área, mas acho que aqui na área do fitness eu já ao fim de 10 anos consigo entender que no fitness está muito, existe muito ego, ok? Existe muito ego, significa que os treinadores querem construir a sua própria equipa, o seu próprio nome, a sua própria, o seu próprio logotipo, o seu próprio, tudo deles, percebem? E ao contrário, ok? Eu estou a pensar construir uma aplicação que permita a mim criar, manter esta equipa ativa e manter esta equipa a funcionar, mas ao mesmo tempo que permita outros treinadores criarem o seu próprio canal. Quase como se fosse um YouTube, vamos pensar assim, um YouTube onde cada treinador que quiser entrar pode criar o seu próprio canal. Porquê é que eu pensei nisto assim? Eu pensei nisto assim porque, essencialmente, para além de vocês terem todos aquilo que procuram, portanto, todas as features que temos aqui na nossa aplicação ou que a gente atualmente faz, tudo no mesmo local, ou seja, treinos e replay no mesmo local, assistir aos diretos no mesmo local, partilhar diretamente na televisão, conseguir ter um sistema de mensagens no mesmo local, ou seja, tudo assim, tudo em aplicação, e ao mesmo tempo ter outros treinadores lá poderá permitir a qualquer um de vocês poder fazer outro tipo de aulas, ok? Ter outro tipo de aulas significa, estamos a falar de aulas, sei lá, de yoga, de dança, são coisas que eu não tenho experiência a dar, que eu não tenho capacidade para o fazer. E, portanto, se eu tiver outros treinadores com outras valências dentro dessa aplicação, significa que todos vocês saem a ganhar, porque acabam por poder beneficiar por especialidades, capacidades de treinadores que normalmente dão outras tipo de modalidades que eu não dou, sejam elas quais forem. Ok? E, portanto, esta é a ideia e vamos ver como é que isto corre, obviamente. Depois também não sei, em termos técnicos, o quão difícil isto realmente poderá ser difícil construir ou não. E pronto, mas a minha ideia será um bocadinho esta. Eu tenho que pensar nas coisas não só no curto prazo. Se fosse no curto prazo, basicamente era replicar aquilo que a gente tem aqui, mas eu tenho que pensar numa maneira no longo prazo. Como é que a gente evolui? Como é que a gente passa para uma situação da nossa plataforma 1.0 para 2.0? Para algo que seja benéfico para quem cá está já. Está bem? E é mais nesse sentido que eu realmente estou a pensar, principalmente para permitir também outros treinadores poderem ter a sua independência. Falando um bocadinho, a parte boa disto é, eu estou tão bem resolvido em relação à minha vida que eu não me importo, eu quando penso em ajudar, penso não só a ajudar-vos a vocês a atingir os vossos resultados, mas uma das coisas que eu mais queria também era conseguir ajudar todos os treinadores a conseguirem ter a sua própria independência. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas os ginásios são altamente exploratórios de todos os treinadores. Vou-vos dar aqui um exemplo só para vocês conseguirem entender. Eu trabalhei no Homes Place. No Homes Place, um treino personalizado tem, em média, o valor de 60 euros por treino. Está bem? Para quem adere ao treino personalizado, a pessoa que adere está a pagar mais ou menos 60 euros por treino. Daqueles 60 euros, o treinador ganha 16. Ok? Só para vocês terem mais ou menos a noção do quanto é injusto, porque depois o treinador é que tem o trabalho todo. O treinador dá o treino, mantém a pessoa contente, tem a responsabilidade por ela, faz a venda. A única coisa que o ginásio fez, na realidade, foi só inscrever a pessoa. Está bem? E então, na minha ótica, isso pareceu-me sempre demasiado injusto. O que não faz muito sentido. O treino personalizado, 60 euros por hora, é caro, mas é um serviço especializado. Eu acho que não é isso que está em causa aqui. O que eu acho que está mal é a distribuição de lucros. Eu entendo que o ginásio tenha que fazer o seu próprio lucro, tenha despesas que o treinador não tem, mas eu acho que 16 euros para 60 é muito pouco. Acho que é mal distribuído.
E então a minha ideia sempre foi criar também aqui algo que permitisse os treinadores a poderem ter a sua própria independência, não dependerem de nenhum ginásio e depois assim sim trabalham no ginásio quando quiserem, quanto tempo quiserem e podem se submeter às regras deles. Mas ao mesmo tempo acabam por ter aqui também uma escapatória, ter aqui um complemento ao seu próprio salário para conseguirem subsistir neste país que é assim tão difícil mesmo. Ok, vamos voltar aqui às perguntas. Assumindo que estou em déficit calórico e conto macros, normalmente ultrapasso sempre a barreira de gordura recomendada, mas nunca ultrapasso as calorias diárias. Há algum impedimento na perda de peso? Não. Se à partida tu estás a cumprir um déficit calórico, independentemente seja com as gorduras ultrapassadas ou com as proteínas ultrapassadas ou com os hidratos ultrapassados, se estiveres em déficit calórico, no longo prazo vais perder peso, ok? O próprio Sérgio Veloso passou por aqui, quando teve uma live interativa, contou-nos exatamente isso. Houve um estudo de um senhor que só comia bolos, ele fez essa experiência com ele próprio, um homem que só comia bolos e na mesma conseguiu perder peso. O que nos indica basicamente isso, que o pressuposto, a base da perda de peso ou do aumento de peso está no balanço energético, ok? Portanto, se estiveres em déficit calórico, no longo prazo vais perder peso, independentemente se ultrapassar as gorduras ou não. A Beatriz está a dizer, basicamente um PT nunca tem um ordenado fixo no ginásio. Não. São muito poucos os ginásios, eu conheço um ou dois ginásios que realmente fornecem um contrato de trabalho com um ordenado fixo, mas praticamente todos, é tudo a recibos verdes, ponto número 1. Todos os treinadores são quase todos trabalhadores independentes. E o facto de serem trabalhadores independentes depois também significa exatamente isso, não tem um ordenado fixo. Então nós temos treinadores que ganham 300 euros por mês, temos treinadores que ganham 400, também temos treinadores que ganham milhares, né? Isso é como em tudo, é um bocadinho assim. Mas eu acho que faz sentido que eu ofereça aqui uma opção, uma solução para quem se esforça tanto. E acreditem que ser treinador, ser PT, não é fácil. Significa, às vezes, entrar, como eu cheguei a fazer a abertura do ginásio e tinha que me levantar às 4h45 da manhã para conseguir abrir o ginásio às 6h30 da manhã e ficar lá a trabalhar até às 10h30 da noite, que era quando ele fechava, e depois fazer o fecho e chegar à casa às 11 da noite. Tá? A vida de treinador não é fácil, eu acredito que muitos de vocês não têm essa noção, nem têm que ter, e estão longe de mim realmente querer fazer-vos sentir mal por isso. Felizmente a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que gosta, e eu acho que isso é o ponto crítico de tudo. É lá, está aqui um comentário da Yara bem grande. Eu nunca tinha tido um treinador desta forma, por orientação de alguém, à exceção de quando praticava o meu desporto, claro, e sempre senti que não conseguia evoluir e não conseguia ver resultados que desejava ver. Ou porque fazia demasiado cardio, ou então porque não utilizava o melhor método em termos de progressão e duração de treino, intervalos, etc. Porque quando estamos a treinar sozinhos é mais fácil vacilar nesse sentido. Eu até me inscrever aqui estava a fazer treinos por mim no YouTube, por conjuntos de exercícios que preparava ou algo do género. Tenho estado mais motivada, agora que estou sob a orientação de alguém e sinto compromisso com essa pessoa. Também para além de comigo. O texto é tão pequenino que é difícil ler. A gente perde-se aqui nas linhas. Vou sublinhar para isso ser mais fácil. Tenho cuidado com a alimentação e de forma saudável. São poucas as vezes que como fora e do que é melhor. São poucas as vezes que como bolos, etc. Pão, pizzas, batatas, etc. Por outro lado, não deixo de comer nada das coisas que devemos comer. Tenho atenção para não passar fome. Claro que às vezes há certas alturas do mês que tenho mais fome ou apetece-me comer algo e tendo que seja sempre exceção à regra. Tenho mais dificuldade em termos de quantidades de cada componente, seja proteínas, hidratos de carbono, legumes, etc. Portanto, até aqui tive sempre dificuldade em ver tais mudanças. Aquilo que eu queria realmente passar aqui é, ponto número 1, reforçar aquilo que eu disse ainda há pouco. Yara, tenta não controlar tudo. Eu acho que aqui é o ponto crítico. Não controlar tudo, ok?
Não vai ser possível conseguires controlar tudo e principalmente viveres nesse stress de quantas quantidades é que eu tenho que comer de hidratos e quanta quantidade eu tenho que consumir de gorduras e quanta quantidade eu tenho que consumir de... Isso é possível fazer e até é possível contar macronutrientes, está bem? Isto é possível, mas se não estás habituado a fazê-lo, para já, das duas uma, ou recorres a um nutricionista e ele diz-te exatamente quanto é que tens de comer, ok? E ele diz-te as pesagens, né? E pesas ao almoço 100 gramas de hidrato, ou 100 gramas de batata doce, com mais não sei quantos, não sei o quê. Ele diz-te exatamente as quantidades e é só pesares e já está, ok? Ou, se vais fazer isso por ti, vai ser um stress tão grande que não vale a pena, se calhar, estar nesse stress, porque isso só te vai fazer mal, ok? Portanto, minha sugestão, dependendo se queres aumentar ou diminuir peso, aumenta ou diminui a porção de comida que tens no prato e aposta nos alimentos ricos em proteína. Assim estarás sempre segura. Na grande maior parte das vezes, com a certeza que não vais fugir ao teu objetivo. Eu acredito que vais conseguir manter-se sempre dentro do objetivo. Principalmente se apostares nessa proteína, está bem? Foca-te sim naquilo que tu consegues controlar, que é as quantidade de vezes que tu treinas por semana, está bem? Aí sim, é aquilo que está sob o teu controle, é aquilo que tu consegues mesmo controlar e, portanto, faz esse esforço para realmente conseguires manter a consistência de treino, porque a consistência de treino depois vai dar aqui vários benefícios, não só a parte estética, mas também na questão de saúde, está bem? E acho que isto era o importante a passar. Nós, quando estamos a treinar, não estamos só a treinar para o nosso objetivo, seja aumento de peso ou perda de peso ou etc. Nós estamos a construir a nossa própria saúde e o nosso próprio futuro. Ainda há pouco tempo eu tive aqui, falei aqui de um exemplo, falei não aqui, mas falei com a Helena sobre um exemplo de uma pessoa, ela está com dificuldades de fertilidade. Queria fazer fertilização in vitro, mas a médica não deixa, não permite enquanto ela não perder peso. Ou seja, porquê? Porque a taxa de sucesso numa pessoa com excesso de peso para a inseminação artificial decresce exponencialmente. Então, quando vocês muitas vezes pensam, eu só estou aqui com um bocadinho de excesso de peso, quando a gente fala na questão da obesidade, não é só a questão estética que está em causa, está bem? É todo um conjunto de saúde que está em jogo aqui, está bem? A obesidade, ou excesso de peso, ou sobrecarga ponderal é uma das pandemias mundiais desde 2016 ou 2015, já decretada pela Organização Mundial de Saúde, está bem? Portanto, pessoas com obesidade ou com sobrecarga ponderal, por norma, têm tendência a ter outro tipo de doenças metabólicas, sejam AVCs, infartos, AVPs, né, as tais que nós conhecemos por as varizes, e portanto há aqui um conjunto de asmas, portanto há um conjunto de doenças respiratórias, metabólicas, tão associadas à sobrecarga ponderal ou à obesidade que nós temos um papel essencial nele, está bem? Lembrem-se que se calhar podem ser novos agora, mas mais tarde, entretanto, querem ser pais, querem que os vossos filhos, querem ter saúde para tomar conta dos vossos filhos, e isso é tudo feito agora, está bem? Se por acaso já têm filhos, já estão numa idade mais avançada, eu acho que se manterem-se saudáveis é manterem os vossos filhos contentes, porque ninguém gosta de estar dependente de outra pessoa, tá? Se vocês tiverem algum problema metabólico, seja ele um AVC, por exemplo, vocês automaticamente ficam dependentes de uma outra pessoa, está bem? E ninguém gosta de viver assim, acreditem. Quase certeza que, se calhar, quase todos vocês já passaram por uma situação de um bocadinho maior dependência, sei lá, uma entorse, uma fratura, sei lá, uma coisa assim mais simples, mas é o suficiente para a gente estar dependentes de alguém. E estar dependente, saber que nós estamos a dar trabalho àquela pessoa todo o santo dia é desgastante, não tanto para a pessoa, mas principalmente para quem está a receber esse tratamento, está bem? Portanto, cuidem de vocês, treinem de forma regular pela vossa saúde e desliguem, mudem o chip, pensem nos resultados estéticos como consequência dessa nova rotina saudável que vocês estão a ter, está bem? É isso. Tatiana está a perguntar, esta dúvida é um bocadinho específica ao caso dela. Como está a semana? Como esta semana vai haver treinos de braços, achas que posso fazer?
esta semana não vai haver treino, quer dizer, vai haver treino de braços como vai haver os treinos de pernas. A gente vai entrar em medium intervalo, significa que nós vamos estar a treinar o nosso corpo todo, ok? Vou manter exatamente aquilo que eu disse já por mensagem. Sugiro que te mantenhas no core fit, porque é aquele que vai, com certeza não tens carga sobre o teu pé, que está magoado, e portanto respeitares o teu corpo agora vai ser determinante na maneira como vais recuperar. A gente não vai fazer medium muscle, a gente vai fazer medium intervals. A Luísa fez uma questão pertinente. Onde é que está a Luísa? Onde é que está a Luísa? Deve ser, acho que é isto. Não leves a mal a questão, mas em termos monetários irão haver diferenças em comparação a esta plataforma. Eu não quero isso. Eu não queria que houvesse diferença de preços. Eu queria que tudo se mantivesse mais ou menos igual. Ok? Eu agora não consigo dar a certeza exatamente disso, mas isso é uma das coisas que eu gostaria, era de manter mais ou menos as coisas como estão. Ok? A parte boa de ter uma app significa também ao mesmo tempo nós conseguirmos, se calhar, termos outras funcionalidades, está bem? E obviamente se tivermos outras funcionalidades quaisquer, com certeza irão ter os seus próprios preços, está bem? Mas pelo menos isto que vocês têm neste preciso momento, nesta plataforma, seja acesso a treinos de replay, seja acesso aos treinos em direto, estas lives interativas, tudo isto que vocês já têm, eu gostaria de manter mais ou menos igual, está bem? Não consigo dar a mesma certeza se será exatamente igual, mas há de andar quase certeza pelos mesmos valores. Ok, Luís, é isso. Por acaso a pandemia levou-me a transformar os meus hábitos para ganhar mais saúde. Pode ser parvo, mas eu pensei que se começasse a fazer exercício aumentava o meu sistema imunitário. E aumenta, está bem? Aumenta, mas não nesse sentido que ias dizer agora. Mas o treinar consistentemente reforça o nosso sistema imunitário, está bem? Isso já está demonstrado em vários estudos. E assim o Covid não me apanhava. Então comecei mais por esse lado. Esse objetivo estético e comecei a sentir melhor também. Senti menos pressão para treinar, porque o objetivo era ser saudável, exatamente. Treinar regularmente, obviamente, reforça o nosso sistema imunitário. Tem outros benefícios, sei lá, centenas de benefícios, mas o sistema imunitário acaba por ser um dos fatores. Uma coisa interessante em relação à questão de Covid não tem a ver propriamente com o facto de ser contagiado ou não. Aquilo que os estudos realmente têm mostrado, não têm mostrado que uma pessoa que treina está mais imune a ser contagiado. Isso não é verdade. Está igualmente exposto a ser contagiado tal e qual como uma pessoa que não treina. Agora, aquilo que se reparou foi pessoas que são ativas e que treinam regularmente tendem a sentir apenas os sintomas mais leves dessa doença. Está bem? Portanto, e recuperam muito mais rápido, isso também é uma coisa importante. Todas as pessoas, nós já tivemos aqui, a Ana Travessa esteve infectada, continuou a treinar, tudo ok. Lembro-me daqui mais uma ou outra pessoa. Tive um amigo meu que é treinador e, portanto, ele continuou a treinar. Ele também foi infectado e a única coisa que ele sentiu houve um dia que ele realmente sentiu um bocadinho mais febre, mas todos os outros dias foi só perda de olfato, perda de paladar. Tudo ok. Pessoas que realmente não treinam, sejam mais sedentárias, têm uma capacidade cardiorrespiratória menor, normalmente tendem a sentir muito mais falta de ar e depois necessidade de cuidados paliativos. Está bem? A Sónia está aqui a dar o exemplo dela, que já apanhou, que está aqui desde o ano passado e apanhou, e o que teve foi muito leve. E sempre acabou por treinar, exatamente. Das pessoas que conheces que treinas, ninguém ficou com dificuldades respiratórias? Ninguém. Aliás, houve uma pessoa que já tinha dificuldades respiratórias, não foi propriamente a ver com o treino, já tinha,
E a única coisa que eu realmente sugeri foi, ok, se ainda tem capacidade para fazer treino, para treinar, mantenha o treino com intensidade baixa para que nunca entres em hiperventilização. Mas a pessoa continuou a treinar, fez as opções sem impacto, muito mais lentas e manteve-se sempre ativa. O que isso significou foi recuperou muito mais facilmente, ok? Nunca teve nenhuma crise asmática como normalmente as pessoas têm, pessoas com Covid, neste caso. Joana está a dizer, o meu calcanhar de Aquiles é sempre, e sempre foi a barriga. No entanto, tenho força abdominal e depois, tendo sido mãe, não consigo retirar aqui o pneuzinho. Mas tenho sempre diferença, tenho sentido diferença nas suas aulas, pois faço o melhor exercício respiratório. Estou a pensar em exercícios hipopressivos. Qual a minha opinião? Hipopressivos é uma hipótese válida, mas lembra-te de uma coisa, hipopressivos são um exercício de baixa intensidade. Quando a gente fala em pneu, estamos a falar de acumulação de gordura a nível abdominal e para gastar gordura nós temos que estar em déficit calórico, não tem a ver com o trabalho muscular em si, tem a ver com as calorias que a gente come e com as calorias que a gente gasta. Se realmente a ideia é perder pneu, o déficit calórico, não tem a ver com o treino em si. O treino faz sentido, seja hipopressivo ou não, é manter de forma consistente esse treino porque vai estimular a manutenção de massa muscular. No dia em que perder o pneu, ao menos o que fica à mostra não é flácido, está bem? É algo com tonicidade, está bem? Mas não confunda. Treino abdominal é uma coisa, estamos a trabalhar a nossa musculatura que está por baixo da gordura, está bem? Não é fazer abdominais ou hipopressivos que a pessoa perde gordura, ok? Isto é uma coisa importante que vocês entendam. Não perdem gordura a fazer hipopressivos. No máximo estão a trabalhar a tonicidade muscular do músculo que está por baixo da gordura, ok? Exatamente, manter a dieta, ok? Mas fazer os hipopressivos ou fazer os nossos core fits é essencialmente o mesmo, está bem? A única diferença é realmente são maneiras de abordar diferentes. Eu normalmente costumo usar muitos hipopressivos que estão no pós-parto, principalmente para quem está a tentar recuperar da sua diástase. No caso das grávidas, aquilo que acontece é a diástase aumenta, né? Portanto, o distanciamento entre a tablete de chocolate ele aumenta, né? Com a expansão do abdominal e depois do filho, uma coisa que vamos entender primeiro, ele quimicamente vai voltar ao sítio por natureza, ok? O que no máximo pode acontecer é ele regressar e não juntar completamente, principalmente para quem não estimular nesse sentido. Então, os hipopressivos acabam por ser uma boa hipótese nesse sentido, porque estimula o corpo a regressar ao seu estado normal, que já iria acontecer também. Nós, no fundo, só estamos a reforçar aquilo que iria acontecer, está bem? Lígia está a dizer, o meu objetivo agora é aumentar a massa muscular, uma vez que já tive perda de peso e agora não queria emagrecer mais. Desde o início da plataforma que faço os treinos da plataforma, conjugado com treinos com carga externa. Boa. Estarei num bom caminho. Para aumentar a massa muscular devo estar em excedente calórico. Sim. Ponto número 1. Para realmente aumentar a sua massa muscular, deve estar em excedente calórico, mas cuidado. Não pode ser demasiado excedente calórico, porque se o excedente calórico for demasiado, significa que o teu corpo depois vai começar a acumular gordura. E não queres isso, está bem? Normalmente aquilo que eu falo, ou em termos de, se a gente for falar em números, estamos a falar de um excedente calórico cerca de 10%, 15% acima das tuas calorias de manutenção, ok? Portanto, não é assim tão um excedente calórico tão mais alto, está bem? Literalmente aquela porçãozinha da vossa mão fechada, aquela estratégia que eu vos disse, aumentar a porção, a quantidade de comida igual à vossa mão fechada, é uma boa estratégia para vocês não passarem para o excedente calórico logo ao oposto e começarem a acumular gordura, está bem? E por isso é que eu digo, aumenta um bocadinho a porção, né, no tamanho de uma mão fechada. Se ao fim de 15 dias não notas que há aumento de massa muscular, então aumenta mais um bocadinho, está bem? E vais experimentando, está bem? E vais experimentando. De 15 em 15 dias, tira uma fotografia, vê se existe ali, ou tira uma fotografia, ou tira perímetros e vai avaliando a ver se existe algum resultado.
Se não existir algum resultado, então significa que ainda tens que ajustar um bocadinho ali a alimentação, está bem? Às vezes poderá ser necessário nós obrigarmos o nosso corpo a responder. O nosso corpo é como todos nós, ele tende a querer ficar no mesmo local como era, tudo igual. Ele é muito resistente à mudança. E nós é que muitas vezes temos que forçar essa mudança. As nossas ações é que vão ditar exatamente isso. No caso do aumento de peso, cuidado para não ir para demasiado excedente calórico, mas vai testando, vai aumentando, de forma a que se calhar consigas aumentar 200, 300 gramas, até meio quilo por semana, está bem? No máximo até meio quilo por semana. Se tiveres a aumentar meio quilo por semana, está ótimo, é o teu limite máximo, está bem? Se tiveres a aumentar 1 quilo por semana, significa que já estás a acumular gordura de certeza, está bem? Portanto, cuidado com isso, ok? Boa, é isso mesmo, boa. É uma questão da gente conseguir conjugar um bocadinho a alimentação e treino. Alimentação e treino. Depois também é importante aqui, no caso da Lígia, ela está a adicionar exercício com carga externa. Exercício com carga externa significa que vai estimular o nosso músculo num anabolismo, está bem? Na sua construção, no seu aumento de volume. Se o peso não tiver a aumentar e as calças estiverem a apertar, vamos dizer assim, nas coxas principalmente, é onde são mais notórios às vezes os resultados, porque é o nosso músculo maior, o nosso maior músculo do corpo. Então, tudo ok, perfeito. Provavelmente deverá estar a seguir mais ou menos a tendência que a gente queria. Se de repente o nosso peso começa a aumentar muito, mais do que 1 quilo por semana, então, atenção, temos que adaptar a alimentação, porque se calhar estamos a meter demasiada quantidade, ok? E tem que ser um bocadinho aqui neste giga, joga um bocadinho nesta experimentação, porque das duas uma, ou a gente ajusta na base da experimentação, realmente assim como eu estou a dizer, ou vocês realmente recorrem a um nutricionista, alguém especializado, e ele diz-nos exatamente a quantidade. E mesmo no nutricionista ele depois vai ter sempre que ajustar, ele vai ter sempre que testar o vosso corpo. Portanto, vai ter sempre ajustes, está bem? Mas o nutricionista será sempre a melhor opção, porque no sentido de que ele vai sempre perceber, ok, vamos, qual a quantidade de macronutrientes eu vou introduzir e qual a quantidade de micronutrientes. Faz sentido introduzir suplementação, não faz sentido introduzir suplementação, e etc, etc, está bem? O Jorge está a perguntar, e na perda de peso, 1 quilo por semana é demasiado? Pergunto isto porque, por vezes, em 1, 2 semanas, tenho oscilações de 1, 2 quilos para baixo, noutras a mais. Oscilações de peso, isso é muito comum. Se tiveres oscilações de 2 quilos no caso da perda de peso, ela pode acontecer muito mais rapidamente. Depende um bocado do déficit calórico que tu faças. Se fizeres um déficit calórico mais restrito, portanto mais à séria, vais ter uma variação de peso para baixo muito mais notória. No caso, se estivermos a falar numa perda de peso saudável, sim, deveria estar a perder na ordem de meio quilo por semana. E isto porquê? Porque se estiveres a perder demasiado peso muito rápido, significa que o teu corpo está a recorrer às reservas musculares. Então estás a perder músculo também. Está bem? Então o objetivo não é perder músculo, o objetivo é perder gordura, mas manter a massa muscular. Por isso é que o déficit calórico não pode ser muito exagerado. Porque se tu fizeres um déficit calórico muito grande, o teu corpo primeiro vai se desfazer das reservas energéticas do músculo, porque o músculo é uma massa ativa e o nosso corpo, o que ele quer é sobreviver. Ele não precisa da massa muscular, ele precisa das suas reservas energéticas, está bem? Então ele vai se desfazer do músculo primeiro, está bem? Portanto, da mesma forma, se estiverem a perder, no caso da perda de peso, se estiverem a perder meio quilo, 1 quilo por semana no máximo, está ótimo, ok? Não muito mais do que isso. Se tiverem a perder 2 quilos por semana, cuidado. Então, já estão a destruir músculo, está bem? Estão a destruir aquilo que vocês tanto trabalharam para ter.
Está ótimo, é isso mesmo, Jorge. 200 gramas por semana, significa que podes apertar um bocadinho mais para chegares ali ao meio quilo, mas se mantiveres as 200 gramas estás dentro de um campo seguro, tranquilo, ora bem, 200 gramas por semana dá mais ou menos 1 quilo. Daqui a 10 meses tens menos 10 quilos. Tá? Ou tens menos 8 quilos. Exatamente. O casamento é em setembro, portanto estamos no mês 2, faltam-te 7 meses. 6 quilos. Se mantiveres este ritmo, chegas ao casamento com menos 6 quilos. De massa gorda, e isto é importante vocês entenderem, que 6 quilos de massa gorda é muito volume que se perdeu, ok? E era isso que eu preciso que vocês se concentrem e realmente entendam. Peso da nossa massa gorda é uma coisa, o peso relativo à nossa massa muscular é coisas completamente distintas, está bem? Eu lembro-me que ter visto... Vou fazer aqui uma comparação de uma coisa que eu vi que não significa que seja completamente real, mas é mais ou menos isto. Se vocês tivessem 1 quilo de massa muscular, era este tamanho que ocupava no vosso corpo. Se vocês tiverem 1 quilo de massa gorda no vosso corpo, era este tamanho que vai ocupar no vosso corpo, está bem? E, portanto, os dois pesam a mesma coisa, no entanto, eles ocupam volumes diferentes, ok? É a mesma coisa que vocês pensarem num quilo de ferro e 1 quilo de algodão. Eles nos dois pesam a mesma coisa, pesam 1 quilo, mas 1 quilo de ferro é muito mais pequeno, em termos de densidade é muito menor, relativo ao algodão. Tá? A mesma coisa acontece com a gordura e com o músculo, para vocês entenderem, está bem? 1 quilo de músculo ocupa muito menos espaço, é muito menos denso, aliás, desculpa, é muito mais denso e por isso ocupa muito menos volume do que 1 quilo de gordura que ocupa muito mais espaço, está bem? Portanto, é menos denso e por isso ocupa muito mais espaço. Ok? Espero que realmente tenham entendido esta metáfora ou esta analogia. Temos que fazer mais disto, diz a Tatiana, é verdade. Nunca tínhamos... Esta foi a primeira vez que nós finalmente tivemos aqui uma conversa só nós, tá? Sem convidados, sem ninguém. Conseguimos falar aqui à vontade, sem pressas. Bom, finalmente conseguimos também resolver aqui algumas dúvidas. A minha ideia também é que eu acredito que um dos grandes trunfos aqui da plataforma é conseguir-vos passar-vos este tipo de informações para vocês entenderem não só o que realmente devem estar a fazer ou o que é que deveriam estar a fazer, mas principalmente também entenderem o que é que, quando vocês lerem na internet sobre isto ou sobre aquilo, se realmente aquilo é verídico ou se aquilo é verdadeiro, se é factual ou não, está bem? Cuidado com a internet é um ótimo sítio para nós irmos buscar algumas informações, mas há muita treta na internet, há muita mentira na internet, está bem? Há muita coisa que vendem sonhos na internet e a gente, somos humanos, o nosso emocional está sempre à procura desse sonho. O sonho significa algo que seja fácil, algo que seja barato, algo que demore muito pouco tempo e algo que seja completamente indolor para nos dar resultados máximos, está bem? Nós estamos sempre à procura disso. E isso é o nosso emocional sempre à procura. Mas cuidado com isso. Se algo for demasiado bom para acreditar, provavelmente é porque é demasiado bom para ser verdade. Ok? Espero ter-vos ajudado neste bocadinho, nesta horinha. Muito obrigado a todos vocês que se juntaram a mim aqui. Muito obrigado mesmo. Amanhã voltamos para os nossos medium intervalos, vamos descer a intensidade para depois na segunda-feira seguinte ir lá para cima, está bem? Uma coisa que eu entretanto esqueci-me de dizer e que realmente precisava de vos dizer também. Eu no próximo sábado infelizmente não vou conseguir dar o Game Day, mas vou pedir ao Fábio para me mandar o dele, está bem? Portanto, sábado tem Game Day, vai ser o treino do Fábio, vou pedir novamente ao Fábio para me ajudar. Mas pronto, nenhum de vocês fica sem treinar, já sabem, tem 5 treinos esta semana, portanto segunda, terça, aliás, tem 6 treinos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não, são 5 treinos, exatamente, 6, desculpa, até sábado, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, exato, são 6 treinos esta semana, portanto se puderem façam-nos todos, se não, lembrem-se do nosso objetivo, é pelo menos 4 treinos
entre segunda a domingo, pelo menos 4 treinos, está bem? Este é o nosso objetivo, é o nosso desafio. Tentem cumpri-lo ao máximo. Se tiverem que falhar um ou outro treino, esta semana são 6. Tem mais do que oportunidades para vocês realmente poderem fazer. Está bem? É isso mesmo. 6 treinos esta semana, tá? De segunda até sábado, semana intensiva. Vamos a isso. Tá, malta? Beijinhos. Muito obrigado por estarem aqui comigo, terem partilhado esta hora de pós-jantar, né? E de final de semana. Muito obrigado mesmo. Vocês são os maiores. Adoro-vos a todos. Mais assim. Adoro-vos a todos. Muito obrigado a todos por estarem aqui comigo. E até amanhã, 7 horas, aqui no campo de treino. Encontramos todos para mais e melhor, tá bem? Tchau, tchau, malta. Beijinhos.